maioria das vezes é o conteúdo gerado, e quando eu digo conteúdo gerado, o pessoal às vezes entende como ele vai escrever um anúncio, ele vai escrever um e-mail, ele vai escrever uma copy. Sim, essa é a parte superficial, até como o Luciano falou. Mas, por exemplo, o próprio Code Interpreter, ele vai pegar lá um CSV, um XLS, vai ler os dados e vai dar um output. Isso é criar um conteúdo, porque ele vai ler, analisar e criar. Então, no fim das contas, a IA generativa tem sempre como objetivo final criar algo que vai ser útil de alguma forma para quem está solicitando. O que eu acho maneiro dessa parte é que a gente fala muito e o chat GPT por si só, ele trouxe uma camada superficial demais do ponto de vista de, todo mundo aqui, quando era criança, endeusava a relação com o Jarvis, tá ligado? Sim. E aí meio que isso trouxe muito próximo, porque você consegue meio que se comunicar com ele de alguma forma. Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do meu, do seu, do nosso Analytics Talks. Como sempre, ao meu lado, ele que trocou uma ideia com a diretora da Lacta. E ela disse que vai mandar mimos, vai mandar barrinhas de diamante negro. Você terá seus próprios minions. Caô, mentira. Mandou, ela falou. Ela não falou, não. Você encontrou com ela falou assim... Encontramos com ela. Não, ela não falou. Mas a gente encontrou com ela, fica o salve aí, caso ela não... Ela não vai escutar isso aqui. Ela vai pra eu mandar? Muito obrigado aí, mas não precisa mandar não. Pode mandar o diamante negrinho. Esse maluco me encheu o saco na frente da diretora da Lacta, não tá de sacanagem. Não fez errado, né? Eu botei o podcast pra ela ouvir. Tá certo. Ao meu lado, o diamante negro do analista, falei, quer mais publicidade Aí a de mulher graça? começou a me contar a história do Diamante Negro, inclusive eu não sabia que é a história de um jogador. Muito maneiro. Que ele era o diamante negro. Aí fizeram chocolate. Aí eles fizeram chocolate em nome dele. Pra tu ver, como o maluco era pica e chamaram ele de diamante negro. Tu é o pica do analista, tu é o diamante negro do analista. Exatamente. Errado não tá. Aí, Tristeza, né? tristeza, moleque. Para com isso. Porra, pior é comigo, não sei o que, o Galac. Até o Casemiro. Pô. Casemiro, tá bom. Hoje a gente vai falar sobre usando IA para aumentar a conversão. Estamos aqui com ele, Sérgio Fernandes, que, galera, tá ligada, já pagou o boleto da Light. E já tô pagando o IPTU, já tô contribuindo aqui com o aluguel. Estamos Aqui, participando o pessoal já tá de saco cheio de te ouvir, já, É tá achando que isso. você é host. Exatamente, daqui a pouco vamos trocar de lugar aqui, vamos revezando, né? Pô, tu quer pegar essa boquinha aqui? Eu ia falar, talvez o Luciano aceite dessa revezada. Mas tamo aí de novo, simbora. Boa, seja bem-vindo. Você apresenta pra galera aí um pouquinho, quem não conhece, tá chegando aqui Boa. agora. Vamos lá, cara, Sérgio Fernandes, eu hoje sou CEO e cofundador da Copybase. A nossa empresa utiliza AI generativa ali para ajudar profissionais e times de marketing, mas anteriormente eu tive durante alguns anos aí agência de marketing, atendi alguns clientes, tive também alunos na área de anúncios online, tráfego pago e tenho um Instagram e um YouTube ali que eu gero conteúdo também ensinando a galera como trabalhar com growth, com mídia paga, então é mais Tem ou um menos canal do esse background. Discord, inclusive, Growth É verdade, Gear, muito bem forte. lembrado. Bem lembrado, comunidade no Discord lá gratuita chamada Growth Gear, é uma news também, né? Quando estamos começando agora, o Luciano lembrou porque eu pedi o conselho pra ele sobre comunidade no Discord, ele tá lá dentro, então estamos construindo lá a Não sei de comunidade. nada, ele só perguntou nada. E pra quem O já... cara lançou a comunidade num dia, já tinham 1000 pessoas dentro da Aí. comunidade. E pra quem tá Muito na forte. internet há mais de 5 anos, também conhece ele por outro... Conhece ele por outra... Eu vou deixar a galera que conhece comentar aqui. Comenta Você aí. conhece o Sérgio como o que do marketing? tô ferrado. Comenta aqui depois. Fudeu. Eu não vou fugir disso nunca, né? Mas eu já aceitei, tá tranquilo. Vocês pode- têm liberdade A gente grava um podcast sobre como usar IA pra mudar o nome do Instagram. É verdade. Pra Pegando mudar- novas ideias de Mudar arroba. pra apagar o histórico. Foi chamado. Histórico do Instagram. Cara, vamos começar esse nosso papo aqui, só pra galera tá ciente. Ué. A gente pegou a palestra que o Sérgio deu lá na Growth Conference, que foi bem bacana, inclusive, e trocamos uma ideia com ele, baseado nessa palestra, a gente falou, poxa, acho que tá pra botar mais gente pra ouvir sobre isso, entender mais ainda sobre como a gente pode utilizar a inteligência artificial pra poder realmente ajudar na otimização de conversão, ajudar em growth aqui. E aí, pra gente começar, eu queria, lógico que eu acredito que a resposta é sim, você acredita, mas seria interessante você contextualizar pra galera por que você acredita que IA pode agilizar processos e contribuir para melhoria, para melhor tomada de decisão aí no dia a dia nas empresas, nos negócios e no marketing? Boa. Olhando pela perspectiva de growth, cara, isso é um negócio que há talvez um ano atrás o pessoal se perguntava e era uma discussão, mas eu acho que hoje, no estágio que a gente já tá, não é mais uma discussão. Na verdade, não é se ajuda, é como vai ajudar. Isso aí. Então, assim,
que eu acredito, claro que eu acredito, mas eu também acredito que existem vários caminhos que estão sendo ou ensinados por alguns casos, ou criados por algumas pessoas que não são tão eficazes assim. Vou te dar um exemplo. O cara que, talvez o ChatGPT é o mais conhecido aí na IA generativa em si, o ChatGPT, em vários casos que são mostrados, exemplificados online, ele é o que a gente chama de nice to have, é legal ter. Ele não é... Tem dois termos que eu uso muito lá, que é nice to have e must have, né? Que é pra separar o que eu tenho que ter e o que é legal de ter. E em vários casos que a galera dá o exemplo do ChatGPT sendo usado, ele é legal, só que no fim das contas, tu perdeu mais tempo refinando como você vai solicitar aquele resultado, refinando o resultado que foi gerado pra chegar em alguma coisa que você quer, e no fim das contas, se você tivesse feito por conta própria, você tinha ganhado mais tempo. Então, tem jeitos de usar a IA generativa pra você, de fato, ter um ganho eficaz, né? Mas também tem várias formas que a galera ensina que necessariamente você não tá ganhando tempo ou ganhando produtividade. Você só tá criando de um jeito diferente porque é legal agora, mas daqui a um ano já vai ser comum, então não vai ser tão atrativo. Então tem os caminhos certos e os caminhos errados ali. E explica pra gente o que é IA generativa pra galera já entender mais sobre isso. Cara, de forma muito superficial, assim, não entrando na parte técnica, senão acho que meu CTO vai falar, você tá falando merda. Mas, cara, imagina que um cérebro humano, ele é composto por conexões, né, vias neurais entre um neurônio e outro pra construir alguma coisa. A IA, ela é basicamente como se tivessem várias casas e vias para ligar essas casas, né? A IA generativa, o que passa por essas vias são dados. Então, o que você solicita para a IA é basicamente a conexão entre um núcleo e outro que a IA vai aprendendo de acordo com parâmetros que ela tem. De forma resumida, é isso. O que isso quer dizer? Cara, a IA ela tem que aprender de algum lugar, ela tem que ter dados brutos de algum lugar, e existem várias formas de você trabalhar a IA. Tem a IA preditiva, que já existe há algum tempo, tem outros tipos de IA ali, mais técnicos, e a IA generativa, o que foi o diferencial dela, foi que basicamente hoje, essa inteligência artificial ela é capaz de criar uma saída, um output de conteúdo parecido, muito parecido com o ser humano. Porque com o tamanho das conexões neurais que foram feitas ali e com a quantidade de parâmetros que foi atingido pelo GPT-3 primeiro, agora já tem aí o Bard do Google, o Claude 2 da Anthropic e alguns outros, Hugging Face, enfim, os resultados já estão ficando mais parecidos com os de seres humanos. Então a IA generativa nada mais é do que uma forma diferente de inteligência artificial para gerar conteúdos parecidos com humanos. Pô, isso é foda. Isso é foda. E aí, como que a gente... Não só gerar conteúdo, né? Porque ele faz uma porrada de coisa. Agora um Code Interpreter, ele consegue analisar dados. Então... Explica o que é o Code Interpreter. Code Interpreter... Já tem até artigo no blog da Meta. Tem, mas ele é uma maneira de você conseguir... Eu falo sobre eval, né? É você conseguir fazer ele interpretar código e não só interpretar, mas rodar também, né? Então eu consigo dizer... Processar, exatamente. Então, dado esse CSV, faça uma análise. Então, assim, a parte de processamento desses dados do CSV já fica mais fácil. Então, o que eu acho maneiro dessa parte é que a gente fala muito e o ChatGPT, por si só, ele trouxe uma camada superficial demais do ponto de vista de, todo mundo aqui, quando era criança, endeusava a relação com o Jarvis, tá ligado? Sim. E aí meio que isso trouxe muito próximo, porque você consegue meio que se comunicar com ele de alguma forma. Mas existem, tipo, várias outras coisas que são um pouquinho mais técnicas, que trazem uma puta alavanca, no caso aqui, de growth. Então, imagina que... ele não tá só no processo de geração de conteúdo. Ele tá no processo de analisar os dados, buscar as alavancas pra você otimizar a jornada no geral, sacou? Então... Isso que você falou, a galera falava muito da Rose lá do Jetsons, falava do Alpha, do Power Rangers, tá ligado? Sim, como se fosse um robô mesmo. Zordon, ali é o Zordon também, né? Tipo, loucura. Mas a gente tá aqui pra falar hoje sobre IA pra otimização de conversão. Boa. Quais são os principais benefícios que você enxerga hoje, até de uso da galera com a Copybase, de incorporar a inteligência artificial no processo de otimização de conversão ali dentro de sites, e acho importante deixar claro que essa otimização de conversão, não só para sites, mas otimizar a conversão do teu dia a dia, né? Então, o que é otimizar a conversão do dia a dia? Se eu tenho um processo que é moroso, eu consigo aplicar alguma coisa aqui dentro que faça com que eu aumente a minha produtividade, eu estou aumentando, consequentemente, a conversão daquilo que eu espero, do meu objetivo em si, que não necessariamente é de site só. Queria que você contextualizasse os exemplos que a gente tem e quais são os benefícios que a gente tem ao incorporar isso no meio desses processos como um todo, seja para site, para otimizar a conversão, seja no dia a dia mesmo de processos das pessoas ao fazer, por exemplo, essa pauta aqui. Boa. Cara, na verdade, a IA, até como o Luciano falou do Code Interpreter e algumas outras funcionalidades que ela entra, o output final, na maioria das vezes, é o conteúdo gerado. E quando eu digo conteúdo gerado, o pessoal às vezes entende como ele vai escrever um anúncio, ele vai escrever um e-mail, ele vai escrever uma copy. Sim, essa é a parte superficial.
superficial, até como o Luciano falou. Mas, por exemplo, o próprio Code Interpreter, ele vai pegar lá um CSV, um XLS, vai ler os dados e vai dar um output. Isso é criar um conteúdo, porque ele vai ler, analisar e criar. Então, no fim das contas, a IA generativa tem sempre como objetivo final criar algo que vai ser útil de alguma forma para quem está solicitando. E aí, já perguntando de aplicações práticas, cara, tem vários experimentos, falando um pouco de CRO, né, que é a otimização de conversão ali, que a gente já vê a galera fazendo, já tem alguns cases com a Copybase, e tá principalmente ligado à variação de ativos que funcionaram e também de criação de canais ou testes que ainda não foram feitos. O que isso quer dizer? Cara, o que é a variação de ativos que funcionaram? Imagina que você roda anúncio lá no Meta Ads, no Google Ads, e você tem os teus melhores anúncios e você tem os teus piores anúncios. Tu vai definir qual a KPI ali que você vai analisar se aquilo foi bom ou ruim. O anúncio é o CTR, a taxa de cliques. Então, baseado na taxa de cliques, eu quero pegar os meus melhores anúncios e fazer variantes dos melhores. E eu posso também pegar os meus piores, ver o que eles tinham em comum para não repetir nos próximos. Isso serve tanto para CTR, isso serve para taxa de conversão, isso serve para headlines de páginas, isso serve para, talvez, dados comuns de relatórios, falando agora de mídia, né? Mas dá para entrar também em mídias sociais, por exemplo. Posts que engajaram, posts que não engajaram. Como que o vídeo começa? É um vídeo ou uma imagem ou um carrossel? O que tem no conteúdo desse vídeo aqui que não tem no outro que fez ele engajar ou não? E outros parâmetros também, como não só o conteúdo, mas quando foi postado, em que cenário ele foi postado. Ele foi postado de manhã, perto de um acontecimento que tem a ver com aquele conteúdo, por isso ele engajou. Então, para a IA conseguir analisar esses pontos macro, né, que estão além só do conteúdo gerado, tu tem que munir ela com as informações certas. Então, tipo, uma coisa que a gente preza lá na Copybase também, e algumas empresas já fazem isso lá fora, usando LangChain e algumas outras tecnologias, trazer, por exemplo, conteúdos sazonais, temporais, que aconteceram recentemente para cruzar com os dados da IA. Então, por exemplo, tinha uma questão que aconteceu recentemente, que é a reforma tributária, e aí a gente tinha tem ainda um cliente lá na Copybase, que ele é do nicho contábil, e ele estava criando conteúdo sobre isso e ele queria falar sobre esse assunto. Só que é impossível tu chegar, por exemplo, no ChatGPT ou em qualquer outra ferramenta de IA e pedir para ele falar sobre um acontecimento recente. E na Copybase a gente implementou agora a possibilidade de você pegar informações da internet que junto com GPT-4 ou o Claude ali do Anthropic, para poder usar a IA generativa para, a partir daquele conteúdo sazonal, criar alguma coisa. Isso, olhando ali para exemplo de como melhorar a conversão, faz com que tu consiga extrair dados que antes você não conseguiria e pegar um volume maior de informações para transformar em um resultado útil para você no curto prazo. Legal, acho que um exemplo que eu daria disso aqui, que é uma coisa que recentemente a gente falou com alguns clientes sobre, acho que vai em cima de 2 pontos aqui. Ponto número 1 é sobre a otimização da produtividade e 2, a otimização da conversão adicional ao carrinho. Boa. Sim. Da produtividade em si hoje, quando a gente está falando de um e-commerce em si, como é que é feito o cadastro do produto, né? Ou alguém vai lá e dá o input das imagens, dá o input do textinho, ou alguém copia e cola o que a indústria mandou. Então vamos dar um exemplo aqui. Imagina que eu sou a Amazon da vida e eu vou vender a caneca da Métricas Boss. A Métricas Boss é quem manda as imagens, não é a Amazon que tira. Métricas Boss é quem manda a descrição do produto, não é a Amazon que cria. Então, em suma, vários desses e-commerce, eles têm um problema de produtividade, uma vez que eles queiram sair desse sazonal. Desculpa, uma vez que eles queiram sair desse processo muito alinhado dessa maneira. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente trabalhou em e-commerce, e até clientes nossos hoje, se ele vende o mesmo produto que a Amazon vende, que outros players vendem, a descrição possivelmente é igual. E as imagens possivelmente são iguais. Beleza? Não tem muito o que diferenciar aqui. Agora, imagina que eu queira mudar isso, eu queira ter um processo agora onde a descrição do meu produto vai ser feita de forma diferente, mas com base naquilo que a indústria me mandou. Então, uma coisa é ficha técnica, outra coisa é descrição de produto. A descrição do produto, eu estou tentando, através de uma comunicação persuasiva, mostrar para o cliente os benefícios do produto e como ele pode utilizar. Ficha técnica, eu tenho que ter informações técnicas. Peso, tal. Então, uma coisa de produtividade, por exemplo, no e-commerce, é utilizar uma ferramenta como essa, para poder criar a descrição de produtos em massa. Para cada produto de forma diferente. E não só criar a variação também, né? Exatamente isso que eu tô falando. E detalhe, de forma muito mais rápida do que alguém criando. Você dá input de informação que a própria indústria deu. Você pode pegar, talvez, review de internet sobre o produto, jogar ali junto e você cria. Com o nosso parceiro em comum, o Di. Boa, então você fala. A gente fez com a comunidade dele lá. Na verdade tem o Di e tem o Alex, que é um outro cara que fala muito de Mercado Livre, de Marketplace no geral. E a galera de Marketplace, eles não fazem exatamente uma landing page, um anúncio, porque eles têm que anunciar o produto e acaba sendo muito uma guerra de preço e também de confiabilidade, né? Tu vai olhar a foto que tá melhor, o preço que tá bom, mas tu entra, a descrição tá boa também. Tem um conjunto de ações, mas
Pra galera de marketplace especificamente, a gente fazia um pouco disso. Iam lá nos produtos concorrentes, viam as avaliações positivas e negativas, e as negativas eram por exemplo, pessoas deixando claras as objeções que ela tem. Aham. Porra, será que esse produto funciona? Será que esse material é de qualidade? Pô, mas quanto tempo leva pra chegar na minha casa? Putz, será que serve pro meu caso que eu vou usar com esse outro aparelho aqui? E aí, baseado nisso, ele usava a Copybase pra poder criar as copies ou descrições dos produtos do marketplace, já quebrando as objeções que a concorrência tinha. Então, review era uma Exato. base pra criação de conteúdo também, isso ajuda Eu bastante. queria talvez, não sei, dar um passo atrás aqui pra vocês trazerem alguns pontos aqui, o Sérgio principalmente. Porque eu acredito que, beleza, a gente viu aqui alguns cases, mas existe um passo anterior onde eu vou sentar e vou definir, tipo assim, como eu identifico os meus gargalos pra eu poder usar conseguir ir injetando a IA pra resolver meu problema no dia a dia? Cara, existe. A gente sempre incentiva, inclusive qualquer pessoa, qualquer agência, qualquer empresa que vá usar a IA, como passos iniciais ali, o ideal é tu definir primeiro quais são os seus principais objetivos. Que aí seria o North Star Metric lá, as KPIs que você tem. O que você quer atingir, basicamente? Esse é o primeiro ponto. Segundo, como você faz para atingir os resultados que você tem hoje. E aí, sabendo disso, tu sabe em média quanto tempo você leva para fazer cada coisa, você sabe o teu resultado médio de cada ação, então você sabe qual que é a tua taxa de cliques média de um anúncio, você sabe qual é a tua taxa de conversão média da sua página, você sabe quanto de receita média você tem por mês vendendo esse produto. E aí, baseado nisso, você define o que você quer melhorar. Quando você define o que você quer melhorar, você vai munir a IA de dados úteis para que ela consiga criar algo legal para você. Por quê? Qual que é o pensamento da galera hoje? Eu vou pegar algo que eu quero melhorar na minha empresa, eu vou dar um input lá na inteligência artificial e falar assim, ó, crie tal coisa para mim, melhore isso aqui para mim. Cara, vai criar alguma coisa? Vai, mas vai ter uma limitação muito baixa, sabe? Ele vai ser superficial em algum ponto. Agora, quando você separa dados, treina a IA com a base que você quer, para a partir disso ela criar alguma coisa legal, você tem um resultado muito diferente. Então, por exemplo, há um ano atrás quase, ali, depois do surgimento do ChatGPT, tem 9, 10 meses, a galera falava assim, cara, eu não vou fazer artigo de blog pro Google, pra SEO, porque o Google vai punir a AI. Aí eu falo, cara, é pouco provável que ele vá punir. Não, mas o Google vai descobrir. Aí começaram a surgir vários identificadores isso surgiu de um projeto na minha universidade que era o anti-chat GPT, porque ele utiliza, o cara conseguiu criar uma fórmula matemática para poder identificar como a IA generativa monta sentenças, e aí supostamente isso identificava dizendo, ó, esse conteúdo tem tantos por cento de chance de ser gerado por uma inteligência artificial. Só que assim, eu não vi ninguém falar que o Google comprou esse cara. Tá ligado? Não, e não só isso, porque a própria OpenAI, que é a dona do ChatGPT, fez o analisador de IA dela própria e disponibilizou gratuitamente. Só que depois eles voltaram atrás e fecharam. Por quê? Porque do jeito que as pessoas conheceram a IA, era um input superficial, do tipo, crie tal coisa pra mim, o resultado vai ficar parecido com muita gente, e o que ia acontecer é que esses padrões vão ficar fáceis de identificar. Exatamente. Só que quando ele tem as ferramentas certas e ele mune a IA com os dados certos pra na hora que ele criar, ele personalizar aquilo da melhor forma, é quase impossível você ver se foi uma IA ou não. Por quê? Tu vai gerar com a IA e depois da IA gerada, ela vai ter levado em conta os dados que você forneceu, são dados próprios seus, e depois tu vai editar aquele conteúdo pra ter um resultado final. Então ali, cara, quem criou? Foi a IA ou foi você? Foi os dois, não tem como. E aí, a galera que fala que vai ser punido, não, compra prompt. Aí vê lá no prompt, tipo, escreva isso aqui usando técnicas de Black Hat. Aí vai tomar mesmo, né? Não, tem que tomar. Tá ligado? E acho que vale. Porque tem uma galera que tá fazendo isso. Mercado de prompt. Ele pede a própria inteligência artificial para poder usar técnicas ilícitas para poder gerar o conteúdo. Então, o que eu ia falar agora só tem uma coisa mais do que eu. O que eu ia jogar agora era sobre o prompt. Sim. Justamente eu ia perguntar sobre isso, porque toda técnica, framework, processo, quando ele fica hypado, surge um monte de spin-off dele, né? Então o IA, nesse momento, tem um monte de spin-off. Tem IA para SEO, tem IA para copy, tem IA para tudo, hoje em dia. Sim. Tem IA para criação de imagem no Discord, você tem IA para um monte de coisa. E aí, eu particularmente olho isso e acho incrível, porque são adaptações e tal, isso para mim é bem sussa. Agora, todas essas técnicas, processos, frameworks, tem a galera que acredita que isso é receita de bolo. Sim. E aí eu queria jogar isso pro ar aqui, porque você acabou de trazer um exemplo de como é difícil descobrir que foi feito por IA, perfeito? Um conteúdo. Só que, se todo mundo comprar o mesmo prompt e usar igual, a chance de conteúdo ser idêntico é a mesma. É absurda. Por isso, queria que você falasse sobre esses prompts prontos, porque até onde eu sei... Inclusive tem um... Vou dar a dica não, né? Mas vocês darem uma olhada. Tem um lugar chamado Prompt Base. Deixa eu pegar aqui.
Promptbase, que é um marketplace de prompts. E ele vem categorizado por tipo de trabalho. Então, você é um advogado e quer usar IA. Você é um contador e quer usar IA. E aí ele vai te dando os prompts todos prontos ali. O que eu ia, para terminar o raciocínio, é que pelo meu conhecimento e a forma como eu uso hoje, eu entendo que cada vez fica mais fácil você utilizar, e assim, você aí, que já foi possivelmente impactado por algum stories meu, algum vídeo meu da Métricas Boss, ou até mesmo um post meu no LinkedIn que você adorou e comentou, tu não sabe se fui eu ou se foi IA que escreveu. Mas qual a diferença? Eu escrevo todos os meus conteúdos. Mas brincadeira à parte, da Copybase. eu já fiz teste, inclusive, interno, dentro da própria Métricas Boss. Sim. Que foi o seguinte, eu dei input, poxa, aí qual é a parte, né? Jogando lá atrás. A gente tem mais de 300 artigos. Eu já escrevi mais de 200 artigos. Sim. Eu peguei vários artigos e fui entendendo, jogando, para que a inteligência artificial entendesse qual era a forma do Gustavo escrever. Como você. E eu pedi. Falei assim, beleza, agora que você já leu 60 artigos aí, de anos diferentes, qual é a minha técnica de escrita? E trouxe 5 pontos. Eu, inclusive, peguei essas técnicas de escrita e dei pro time de copy. Falei, olha, é assim que eu escrevo. Legal. Se vocês quiserem escrever uma copy parecida comigo, vamos usar essas técnicas, essas abordagens aqui. E eu peguei alguns artigos que eu escrevi no Word, joguei lá e pedi pra reescrever da técnica Parecido Gustavo como você Esteves. fala. E eu olhei e falei assim, vai tomar no cu, sou eu. Exatamente. As brincadeirinhas e Foi tal. feito pra isso. Então, exato, mas aí... Não é aí magia, tá. é tecnologia, tá Então, ligado? mas aí que tá. O ponto que eu quero chegar... do Luciano é tão contagiante. O ponto que eu quero chegar é lá. Sim. Sobre o que você entende desses prompts aí, porque assim, eu tô vendo muito, inclusive, prompt de aumento de conversão via chat GPT. Sim. Você vai mandar um monte de input e ele vai te falar o que você tem que fazer. Pô, vai Exato. voltar no mesmo, né? Exato. Cara, o que rola? Na minha visão, só pra galera contextualizar, né? Eu acho difícil alguém não saber, mas o prompt é basicamente a mensagem que você manda pra IA, o que você solicita pra ela, basicamente. Como você solicita e o que você solicita. O mercado de prompt é um monte de gente que achou formas de pedir pro ChatGPT, pra qualquer outra ferramenta de AI, alguma coisa específica que ele gostaria e ele foi categorizando e começou a vender isso. Como tudo que vira hype na internet, as pessoas vão começar a vender formas de fazer. O cara aprendeu a vender caneca, ele vai criar um curso de como vender canecas. O cara aprendeu Analytics, ele vai abrir um curso de Analytics. Então, tudo vai virar infoproduto de alguma forma. O mercado de prompt, cara, ele não é necessariamente um vilão, tipo, ele vai matar o mercado, vai ficar tudo igual. É pouco provável. Mas basicamente o que vai acontecer é que, mesmo com prompts parecidos, se tiver uma base de dados diferentes, o resultado não vai ficar igual. Então, tu deu um exemplo bom. Você pegou artigos que você mesmo escreveu anteriormente, e aí, a partir desses artigos que você deu de exemplo, você pode ter dado um prompt idêntico ao que eu dei. Só que se eu não der essa base de dados que você informou, o resultado vai ser muito diferente. Sim. Então, o segredo não tá necessariamente no prompt, como as pessoas vendem sendo a pílula mágica da coisa ali. O segredo tá em que tipo de dados você dá pra IA, como você mune a IA de informações úteis ali, e também, óbvio, um bom prompt. O prompt faz talvez 50% do trabalho. Os outros 50% tem que ser a base que ele vai usar, ele vai levar em conta pra personalizar o conteúdo. Porque no começo impressiona, mas... Até mais, é 20% prompt e 80% contexto, tá ligado? Eu acho... porque às vezes o contexto tá no prompt. Sim, mas assim, quanto maior o tamanho do prompt de solicitação, Sim. menor é a capacidade dele conseguir te dar um output interessante. Então, quanto mais contexto você dá separadamente, mais você consegue ter uma entrega quando você solicitar algo curto. Porque ele vai dar outra entrada, né? Porque senão ele vai dar uma outra entrada. Então, assim, eu poderia contar, mas não vou contar. Tipo assim, porque assim, a gente utilizou, e eu utilizei Sim. com assessoria de imprensa. Eu sei. Tá ligado? Eu utilizava na época a Copybase e aí, pô, os caras chegavam, pô, tem como você cobrir uma pauta de um conteúdo que vai ser sobre 5G em Manaus? Claro que tem, tá ligado? E aí eu ia lá, trazia contexto, fazia um prompt correto. Inclusive, uma boa dica é você utilizar a própria IA depois do contexto que você deu para solicitar o prompt. Então, Exato. assim, dado esse contexto, eu quero fazer isso. Gere um prompt. E aí, o que é esses desses prompt base, tá ligado? Tipo assim, é exatamente isso. É o cara solicitando a própria IA para poder te dar o prompt. É a forma como ele e aí solicita, né? Exatamente. O prompt é o input que você gera para dentro da IA para poder solicitar alguma coisa. E aí, nesse caso, o contexto é o que você envia antes. Eu vou trazer aqui, porque eu tenho um produto hoje que está rodando que é exatamente isso, e eu vou mostrar um pouco do contexto e o quanto que isso afeta na temperatura do conteúdo que vai ser entregue na ponta. Então,
eu tenho um negócio que ele fica gerando. É um site autônomo. Ele fica procurando conteúdo, ele resume, ele traduz, e aí, sobre a ótica de falar com esse contexto. Então, primeiro contexto. Eu quero que ele seja um jornalista carioca de 31 anos. Então, eu vou lá e coloco isso. Antigamente, eu usava, inclusive. Não era eu, não sou jornalista, mas eu só queria ter essa linguagem. Sim. E aí, segunda coisa, eu montei um glossário de palavras. Então, eu falei assim: ó, as notícias são sobre um determinado jogo. Aqui está um glossário de palavras que foi gerado pela IA, com palavras que representam coisas dentro do jogo. Sim. Então fique atento para não substituir nick de jogador e não substituir e traduzir o nome da equipe. E aí, consegue entender? Quando eu gero o prompt, traduz esse conteúdo, eu tô mandando um prompt muito pequeno e o conteúdo do mesmo jeito. Sacou? Então, tipo, eu crio o contexto, inclusive foi até o próprio Felipe que me passou essa ele conseguiu reduzir o meu custo em 50 vezes. Felipe, só para contextualizar, o CTO da Copybase. Exatamente. Ele me deu essa dica de, ó, cara, ao invés de usar essa API aqui, que eu tava usando o Text DaVinci, e aí ele mandou utilizar a API do ChatGPT mesmo, o Create Chat Complexo. Agora eu tô usando o 3.5 Turbo. Sim. Então, assim, nesse caso, eu vou lá dando contexto pra IA, e aí quando eu vou solicitar, você percebe que traduz esse conteúdo é algo muito menor do que se eu tivesse, ó, você é um jornalista, aqui tá o glossário de palavras, esse é o conteúdo, traduz pra mim. Então, tipo, você adiciona contexto dentro dela pra depois você solicitar algo curto. Pelo menos foi. E aí você vai ter a parte de temperatura usando a API da OpenAI, que é algo que você não consegue controlar tanto usando o chat GPT mesmo, que você entra lá. Que é, pô, o quão determinístico a IA vai ser. E aí você tem uma temperatura de 0 a 1 que você vai pontuando ela pra ela não alucinar, porque existe alucinação de IA. O GPT-4 tá bem menos. Alucinando bem menos disso. Tem uma feature, inclusive, que é no nosso gerador de imagens lá da Copybase, não sei se tu viu. Quando você vai gerar uma imagem, geralmente o prompt de imagem é muito complexo pra uma imagem ficar boa. Geralmente o cara vai entrar lá, por exemplo, o cliente da Copybase, ele quer pra criativo, ele quer pra post rede social, aí ele fala assim, cara, eu tô vendendo caneca, então faça uma imagem de uma caneca branca numa mesa de madeira. Aí tu fala, beleza. Só que tem um botãozinho lá do lado, escrito melhorar prompt. Aí o cara clica nesse botão e a Copybase vai transformar essa parada do tipo... Exatamente. Ele vai pegar assim, ó, uma caneca com uma luz indireta, uma luz de preenchimento amarela numa mesa de madeira no cenário de tal. Assim. Exato. Aí vem um problema que é o briefing, né? Sim. Em uma análise, se eu fosse solicitar para um designer no negócio, o briefing é tão mal feito, é tão feito de forma equivocada ou a lá caralho, que vai ser também pra IA. E a IA também vai te entregar um negócio que você não gosta. A frase da Mafê entra em qualquer ocasião. A qualidade do entregável varia de acordo com a mesma qualidade do briefing. Não gostou do entregável? Até pra IA. Se você fizer um briefing merda, se você tá tendo um output ruim dentro do chat GPT, é porque provavelmente você não sabe pedir. E aí você não sabe pedir só a IA, você não sabe pedir pro teu time de tecnologia, você não sabe pedir design, você não sabe pedir nada. Eu queria dar um último case em cima disso que a gente tá falando, que foi o case que recentemente eu falei com o nosso time do Prime, pra gente testar. A gente tá lançando um produto novo, que é um programa de mentoria individual, e automaticamente a galera já criou um FAQ ali, baseado no que eles sabem, que são perguntas que a gente já tem que ter uma resposta própria, pronta, né? Só que o que a gente começou a pensar em fazer agora? Quanto mais contexto, mais inteligência eu dou, melhor eu posso ter o retorno e posso otimizar a vida. Então pensa no seguinte, quando essa mentoria começar a ter gente falando o que gostou, o que não gostou, ter gente falando as dúvidas que tem, a gente pode jogar isso com o prompt correto para dentro da IA, e a IA trazer pra gente um FAQ, pô. Não, dá pra você fazer. E aí, só pra contextualizar, eu senti falta disso agora. Eu tenho uma internet na minha casa que é uma merda, que eu tô trocando de internet, e eu fui ver a internet da Claro. E aí na internet da Claro tinha 350 MB, 500 MB, 700, 1 GB. Aí eu cliquei, falei, tá, eu tenho uma dúvida só. Eles já vêm com o roteador, já vêm com o modem, qual o esquema? Não tem essa informação. Sim. E aí, além disso, eu fui vendo outras... você tem incluso 6 Wi-Fi Mesh. Eu falei, que porra é Wi-Fi Mesh? Não tem informação de Wi-Fi Mesh. Exato. Eu falei, tá bom, quarta-feira eu tenho que ir no shopping mesmo, eu vou na Claro. Ou seja, eu acabei, pelas minhas objeções na cabeça, e o FAQ não existir, ou ser tão, tipo, ligado a qual o tempo de garantia, qual o prazo de que eu tenho mínimo que eu tenho que ficar, e não dúvidas também técnicas que eu poderia ter, porque é um outro tipo de perfil, que eu falei, cara, mas duvido que se ele pegue, e aí é o meu macete aqui pra galera, duvido que se ele pegue os problemas que o call center fala,
jogue corretamente numa IA, a IA não cria um FAQ fudido. Sim, não, e até tem uma galera usando pra poder transcrever áudio de venda. Já tem ligação, Já pô. tem. Com Sim, voz. tem ligação. Tem a da Tesla lá, tem um Tem. vídeo famoso que a galera fez, que é um autoatendimento que ele tem um contexto de um FAQ por trás, e aí ele fala com a pessoa em tempo real sobre as dúvidas Exato. que ele tem na compra de um carro ou algo do É. tipo. Mas assim, a galera cada vez mais tem utilizado isso, de você transcrever. Eu vi um case, inclusive, de curso online. Ele pega e transcreve o vídeo ou o áudio ali e pede o seguinte: dado essa aula, gere exercícios. Dado essa aula, monte o material complementar. Na Copbase a gente colocou transcrição, e, por exemplo, tinha 2 cases que a galera pedia. Um era quem produzia conteúdo para inbound, então vamos supor que esse podcast que a gente tá conversando aqui, tu quer pegar ele, tu quer escrever um artigo sobre ele no blog da Métricas. Você vai colocar só o link, a URL dele, ou o link do YouTube, ou baixar o arquivo, vai fazer o upload na Copbase lá, ou colocar o link direto e falar assim, ó, escreva um artigo otimizado para SEO, focando nas palavras-chave e tal. Ele vai gerar, vai abrir no Copdocs da Copbase, você só vai editar o que você quiser e tá pronto o artigo. Isso é muito Literalmente forte. isso. É um ganho de E outra produtividade reunião. E outra reunião, tipo, a galera, briefing de marketing. Não é só ganho de produtividade, porque a maneira com que a IA Eficiência vai também. escrever o SEO vai ser de um jeito mais melhor do que eficiente. qualquer humano, pô. Metadados, tudo. De reunião, tipo assim, tinha brief, isso rola, né? Porque boa parte dos clientes da Copbase hoje, majoritariamente o plano business ali são agências. Tem muita agência lá. Então o cara eu tive agência durante muito tempo, vocês também prestam serviço, sabem como é que é. Tu conversa com o cliente 40 minutos, 1 hora, e tu fica assim, caralho, velho. Tá, mas o que eu quero tirar disso aqui? E geralmente, no meio desse papo, o cliente soltou algumas informações, mas não foi o objetivo. E aí tu consegue jogar esse conteúdo lá na Copbase e tirar os principais tópicos dessa reunião também pra já trabalhar e, por exemplo, usar como treinamento de um projeto da Copbase que tu vai criar conteúdo depois, Cara, entendeu? isso é do caralho, Vou porque... montar a porra de um FAQ também, né? Exato, dá A pra gente- montar, já tá dá lá. pra Ah, então, olha a quantidade de cases que a gente tá falando aqui de aumento de conversão Exato. utilizando IA. Eu diria mais um aqui. A gente, na Métricas Boss, no Prime especificamente, na consultoria é menos, né? A gente faz também, mas no Prime agora a gente passou o time de produto a entrar em contato com os clientes mais antigos, os clientes que cancelaram, e entender os motivos disso. Tipo, a Dani pode só gravar e depois jogar ali. Sim. E vai traduzir, vai transcrever pra ela vai entender depois quando lê, mesmo que ela tenha anotado, ela pode consultar a anotação dela com o que ela viu e ver momentos interessantes. Outro, se você trabalha com produto e UX também, você vai fazer a parte de UX Research, que é pesquisa Isso com é o usuário, complicado, você vai mas fazer é entrevista maneiro. com a galera. Cara, você anota os pontos principais, grava essa porra toda, Sim, o negócio vai transcrever. Então, tipo, você percebe que, no final, várias técnicas dessas são de aumento de produtividade, aumento de conversão e utilizar a inteligência com inteligência. Mas é importante separar que uma coisa é aumento de produtividade, outra coisa é aumento de conversão. Sim, lógico, Tipo assim, pô, cita um caso de aumento de conversão que a IA resolveu. Existe já algum tipo de case Vários. nesse sentido? Criativo, taxa de conversão de criativo, taxa de conversão de headlines, análise de dados com teste AB, de página, copy de produto com e sem aquela copy, avaliação, imagem gerada, variação de imagem, por exemplo, na Copbase. Cara, eu falo tranquilo isso porque a própria IA generativa tem essa limitação, mas um exemplo, pra tu gerar uma imagem Midjourney, Stable Diffusion, qualquer coisa do tipo, a IA tem dificuldade em gerar imagem de mão, de Tem rosto, mesmo. Tem. de texto escrito na IA, algumas limitações, né? Só que a gente fala, cara, tu é um cara de growth, tu tá usando a Copbase, não é pra fazer imagem pro teu jornal, velho. Você vai fazer uma imagem pra vender, pra aumentar a conversão de alguma forma, ou pra engajar mais. Tu vai fazer variação. Então, por exemplo, o cara tem lá o produto dele, foto da caneca lá em PNG, por exemplo, sem fundo. Aí tu quer a caneca no fundo com uma mesa de madeira, tu quer uma caneca depois no meio de um fundo verde, tu quer a caneca depois... Tu vai gerar essas variações na Copbase e vai incluindo a caneca e já vai gerando lá. Então isso faz Essa, com que o cara... inclusive, do fundo verde é muito boa, ajuda bastante o time de design lá. tá? Exato. Então, isso já tem, na verdade, caso de, justamente, com mais teste AB, você encontra mais fácil os ativos com melhor performance e você tem aumento de conversão. Então, e é o exemplo disso, né? Pode fazer um teste AB apenas com a cópia do site. Sim. E a única coisa que vai mudar é a descrição. E o único objetivo que tem ali é a quantidade de pessoas que vão aumentar o add to cart Exato. no final. Já é um teste. Analisar uma A métrica gente só. foi se empolgando aqui, não só pela amizade, mas pelo assunto que todo mundo gosta. E a gente acabou não presenteando o Sérgio. Ah, nem precisa, né? Já não, acho que também não precisa, não. Mas aí eu tem tô coisa com que ele tanta não moral. tem ainda. Tem coisa que ele não tem. Não é possível. Mas ele não, eu não queria dar isso aqui. Tem coisa que não tem porque ele não foi. Tá ligado? É isso. Pô, mas eu tenho muitos itens especiais, Tem mesmo, né? tem mesmo. Ó, mas aí dentro Meu temos um kit amigo. pra você e pra Lu do Summit. Eu vou ficar feliz também. Então, né? 2 Fico garrafinhas feliz. aí pra vocês do Dá Summit. mais cafezinho, inclusive, galera da Google Cafezinho dá da Coffee aquela, Mais. aquela Coffee Mais, dá aquela moral Isso. maneira. Essa aqui eu não Aí, ó. tenho.
Essa não tem, será Essa é pra tu malhar. utilizadíssima. Dizem que quem usa essa garrafinha na academia, Desce mais rápido. não, tem um corpo aesthetic e não é fake Quem natty. você pensa que é? Quem meu? você pensa que é, não é mesmo? Bom demais. Aí, ó, cafezinho da Coffee Cafezinho. Mais. E aí tem um bagulho que você tem que pegar que tá na caixinha branca, que tu também Deixa não eu tem não, que esse aí, meu Esse, irmão, esse eu já vi que é especial, Esse é- porque não. se tá separado, ele é especial. E é brabo, esse aí tu não tem. E assim, só quem tem é quem é brabo mesmo. Caralho, a cor já é diferenciada já que eu já Ó, vi. ó. Rapaz, esse Olha, aqui é diferente. anti-achismo. Esse é mais um pra coleção. Eu tenho então. o Analytics Talks é P100, eu tenho o Analytics Talks tradicional, da minha primeira visita, né? E tu tem agora o anti-achismo. Eu tenho do Analytics Summit, Analytics do Summit. ano passado, e agora eu tenho o anti-achismo. Isso aí. Eu tenho, na verdade, uma coleção de métricas boas. Então, a galera, quanto mais vai ficando presente na vida da Métricas Boss, mais vai coisa fazendo tem. igual a Mafê do nosso time. A Mafê, ela falou assim, não vou comprar caneca. Não precisa. Não preciso, não tem porque eu tenho necessidade. tantas. Eu não tenho necessidade. Ao mesmo tempo, o Nelly, nosso professor de oratório, Sim. toda vez que ele gravou o Storytelling com dados, ele falou assim, a Lohana, minha esposa, falou que se eu voltar com mais uma caneca, ela vai me botar Então, pra morar com você. Eu ia falar isso. Eu acho que vocês têm sorte, porque minha esposa gosta de vocês. Então, tipo, a gente é malandro, a gente ia mandar uma garrafinha pra ela isso, junto. ela sabe, ela sabe. Ah, Então, já a casa inteira já Quando vocês é forem métricas boas. malhar, você pode perceber, ó, 10 negócio, faz antes e depois. Antes de malhar com a garrafinha e depois. Eu vou Você ver. vai ter um corpo É sério, aesthetic. diferente. Tá maluco? E Luciano, quer que dá moral pra gente aí, deixar a O gente... Coffee Mais muito forte, Porra. tem Drip Coffee, tem o Super Crema, café novo, agora não é tão novo mais, mas É. um café muito bom aqui, Pô, esse que a laranjinha gente é muito gosta bom. bastante, Isso o aí, laranjinha também é A gente muito pode bom. te dar um desse. Café oficial, inclusive, lá Já do ganhei, mas eu Analytics aceito outro. Summit, foi esse daqui. Tem tudo aí, e no link da descrição não tem 5% não tem 10% não. Tem miséria, É não. vintão, caralho. Então o link tá aí, só você comprar o seu café e adquirir Coffee Mais muito forte. De onde que a galera pode estudar sobre Analytics? Não sei, sacanagem. Lá no Métricas Boss Prime tem mais de 20 cursos lá, curso de Google Tag Manager, Google Analytics 4. Inclusive, a gente nesse momento tá regravando o curso inteiro pra poder deixar ele Quando eles ouvirem, atualizadinho. possivelmente já tá Já atualizado. tá até atualizado aí Mais pra de 10 horas de você. conteúdo. Então, não vou nem entender legal se você fizer curso em outro lugar. O link aqui tá na descrição, sem desconto pra você É isso. aprender que você tem que estudar sobre Digital Analytics e, né, E se botar a cara pra poder Se a fazer. galera isso. quiser encontrar com a gente no RD Summit, no E-Commerce Brasil, Web Summit, nesses eventos, mostrando o seu amor pela análise. Pô, ele tem que comprar a camisa na Que loja da isso? Reserva Inc. em parceria com a Reserva, meu parceiro. Reserva. Reserva, qualidade reserva e com as melhores estampas de camiseta. Então tem lá menos X mais dados, Kill the Hype, uma porrada de camiseta que a Não, gente tem até hoje. tem uma coleção também. Tem um casaco da Paixinha, agora estão subindo mais 2 casacos. Vai subir um casaco do menos X mais dados e um casaco do anti-achismo social club. Muito Olha forte. aí. Inclusive, aqui o link é de É de 20. vintão. Então também, não é 20% possível, então. ou 20 reais, A cara. gente botou o preço desse jeito pra não ter que fazer. Boa, tá tudo na descrição, porque a Jaque tá ali, ó, anotando tudo pra tu correr aqui. Pra gente Exatamente. trocar mais ideias aqui, a gente tá falando muito de IA, falando já de você, é uma empresa disso, você usa o tempo todo. Sim. Luciano é um apaixonado por qualquer porra nova que surge, mesmo que não dê certo, e não é o Exatamente. caso da IA dá certo, mas se lançarem hoje caralho, tem um foguete feito pra automação, ele amanhã tá comprando os bagulho do foguete pra Só fazer quero provar meu automação. conceito. É isso. Mas a gente vê utilizações e tal, mas quando a gente pega uma empresa, e hoje o que eu acho que a gente tem 2 linhas aqui quando a gente fala de IA. Quando a gente pega uma empresa, quais são os desafios dela implementar isso no dia a dia dos times para pensar na otimização de conversão de fato? Boa. Pensando como é que o time vai utilizar isso para melhorar aquilo que vai mexer no ponteiro. Seja a conversão, mais uma vez, do site, do negócio, do time de vendas, otimizar a conversão como um todo. Total. Quais são os desafios que você vê hoje que você pode dar dica pra galera? Desculpa, tu é o convidado, mas eu vou responder primeiro. Primeira coisa é achar que a IA não vai tirar teu trabalho. Obrigado. É achar que vai tirar. Sacou? Né? É não achar, né? Não Primeiro achar. desafio é esse, ele não achar que vai ser Exato. demitido porque tá usando a IA. Segundo, aí agora você pode Bom que você falou responder por ao mim, já me especialista. ajudou nesse ponto. Porque isso, inclusive, acontece com frequência. Quando a gente fala É com raro, mas empresas, acontece sempre. Quando a gente fala com empresas e a gente tem que falar primeiro com a pessoa do operacional até chegar no tomador de decisão, é comum o tomador de decisão chegar pra gente e falar assim: meu time não se adaptou muito não. Aí a gente vai lá no admin e o cara não usou.
Só que ele viu a ferramenta e falou assim, bicho, se eu usar isso aqui, eu vou ser demitido. Adoção é foda. Esse é um E tu ponto. vai, mas não por causa disso. Exato. Esse é o ponto. Tu vai, não por causa disso. É se tu não der 5 estrelas. Exatamente. Se tu for demitido, pode ter certeza que não é pelo Não, conteúdo que a olha Copybase só, gerou. tem em cima disso uma parada, porque o cara, quando ele fica com esse medo de utilizar algo que vai otimizar o trabalho dele, quando esse cara é cagão a esse ponto, O problema dele não é IA. o problema velho. não é IA, tá ligado? Exatamente. O problema dele não é IA. E aí, aquele ponto, né? Você poderia, talvez, segurar aquele trabalho que tá assim, ó, saindo pelos teus dedos ali, e aí, pô, pelo fato de você não usar uma parada nova, de você não botar uma entender... hashtag não seja esse cagão. Exatamente. Não seja o esse Bill cagão. Gates falava que ele priorizava contratar pessoas preguiçosas do que pessoas com muita vontade, porque os preguiçosos, eles descobririam uma forma de fazer aquilo em menos Jeitos tempo. mais rápidos de resolver problemas. Exato, então, brincadeira à parte, questão de preguiçoso ou não, pô, quando você descobre que você pode potencializar o teu serviço, o teu job com a IA, não tem motivo pra você não usar, cara. Exatamente. É a mesma coisa que pegar a galera que reclamava do smartphone. Quem é que não usa hoje em dia pra tirar foto e melhorar o trabalho de Fica com o teu conteúdo? BlackBerry, seu otário. Digita no teu tecladinho aí, porra. Mas esse desafio de implementação, assim, tem essa objeção da galera, dos times, enfim, de fazer a adoção da ferramenta e começar a usar. Mas, cara, o principal a IA, ela não tem necessariamente uma necessidade de um setup complexo, porque tem ferramentas tipo CRM, automações, que tu precisa... Analytics, que você precisa de um conhecimento técnico, você precisa de integrações. A IA não necessariamente. Tu consegue fazer esse merge aí mais porrada, né? Implementar em várias ferramentas e tal, dá pra fazer, só que não precisa disso pra trabalhar, pra ela ser eficaz. Qual que é o que as empresas geralmente conseguem ter um ganho e qual que é a dificuldade ali de implementação? Cara, o setup é muito simples. A tua pergunta foi necessariamente a adoção e implementação nos times, né? Então, cara, pra começar a usar, é rápido, só que o grande ponto é o cara... Ele tem que mudar um pouco como ele pensa o começo do trabalho. A gente tem alguns cases lá, por exemplo, com agências que já na hora de brifar com o cliente, fazer o onboarding dele, ele já entrou tão na veia que quando eles fazem um primeiro papo, as informações desse papo já são usadas para munir o projeto na Copybase. Por quê? Quando esse projeto tá cheio de informações, o que vai acontecer é que toda vez que alguém do time for criar um conteúdo para essas pessoas, para esse cliente especificamente, a Copybase já sabe o que você informou sobre aquela empresa, sobre aquele produto que vai ser vendido, o serviço que vai ser prestado. Então, o ponto é entrar na rotina de uma forma que ele saiba que tem um trabalho inicial de treinar a IA e, segundo, deixar claro. Geralmente um desafio que a gente tem na Copybase cara, nossa venda ela precisa ser demonstrativa, porque se o cara entra lá, cadastra no business, bota o time todo dele dentro e começa a usar, ele vai usar 10% que a ferramenta tem. E a gente sabe que dá pra jogar com uma porrada de coisa. Quando ele conversa 40 minutos com um executivo de contas do meu time, a gente já vai saber exatamente que ele tem gargalo em conversão, em vendas e em inbound, Esse por já exemplo. orienta ali. E aí a gente já mostra, cara, a ferramenta vai te ajudar dessa forma com isso aqui, esse teu time vai usar assim e esse teu time vai usar assim. Cara, desse jeito, a adoção é muito mais fácil. Só que o desafio esse cara tem que estar disposto a fazer essa call inicial e deixar a gente falar com o time dele pra poder treinar. Ali, né? Exato, faz muita diferença. Aí, acho que eu só adicionaria um ponto, que é, de fato, sentar para poder entender quais são os gargalos que você tem no teu dia a dia. Porque quando você consegue entender quais são os seus gargalos, fica muito fácil de você entender aonde você vai plugar a IA. E até de entender qual ferramenta que você tem na Copybase lá, que é muito provavelmente isso que o executivo de contas vai fazer, né? Exato. Então, assim, entender qual o gargalo que esse cara tem para você poder plugar essa solução no dia a dia do cara. Porque aí fica muito mais fácil. Quando você resolve o problema que é, tipo, um puta cornojob do cara, na primeira porrada, tipo, o cara já consegue perceber que ele consegue demorar mais tempo tomando provavelmente café. vocês já falaram aqui em podcasts anteriores, com certeza, assim, em produto. A gente sabe que uma das partes mais importantes de produto é você ter aquele momento, aha moment, que até eu troquei, vou tirar essa ondinha, troquei ideia com meu amigo Sean Ellis, do Growth Conference, e ele falou um pouco sobre isso, que é, cara... Tu trocou com o Clayton, tu não trocou não. Clayton Elilson. A gente brincou, né? Tem que contextualizar a galera. Se o nome do cara não fosse Sean, fosse Clayton, será que ele ia ser respeitado igual? Tipo assim, o criador do Growth Marketing, do Growth Hacking, Clayton, não vai, não entra. Clayton Fialho, já imaginou? Porra, é o primo dele. Nada contra os Claytons, mas é porque Sean, né? Dá aquela coisa. Dá. Mas o que ele falou, cara? Quando tu vai mostrar um produto novo, de uma categoria nova, pra um time usar, ele tem que, de forma rápida, ver algum ganho rápido, né? Então, ele deu até um exemplo, por exemplo, emagrecimento. Cara, não tem como tu fazer a pessoa emagrecer imediatamente. Qual que é o ganho rápido no caso de um emagrecimento? É a pessoa
acreditar que ela vai emagrecer. Então, rapidamente você fez ela acreditar. Então, no meu produto, eu consigo os dois. Eu consigo fazer ela rápido acreditar que a IA vai resolver um problemão que ela tem e também consigo fazer ela ter um primeiro momento assim, nossa, velho, faz isso? Não, então vou ter que usar. Que é justamente o desafio que a gente estava tendo no onboarding, de mostrar o antes e depois. A diferença de você usar superficialmente ou você usar treinando com dados. E o próprio onboarding pode ser feito dessa forma, né? Exato. Porque uma vez que você pede pra pessoa ir marcando algumas opções, fazendo perguntas pra ela, no final, pode olhar pra ela, olha, recomendo que seus primeiros 7 dias de copy-base seja olhando isso daqui. O nosso onboarding novo, ele tá assim, provavelmente quando sair esse episódio já deve estar no ar, porque já tá saindo por agora. A gente tá basicamente fazendo o cara contextualizar pro viés que ele quer usar. Óbvio, cara, a Copybase tem muita coisa. Transcrição de vídeo, gerador de imagem, gerador de texto, inbound, documento. Cara, tem muita coisa. E vai ter mais, provavelmente, com o tempo. Só que qual que é o lance? A gente não quer vender tudo. Porque não dá, nem dá pra você. É pior, que aí você entra no Paradox of Choice. Exatamente. Agora, eu quero saber qual cara vai usar cada coisa. E aí, quando essa pessoa entra no onboarding, mesmo que seja do mesmo time, ele tem um onboarding diferente, por exemplo, se é um social media. Ou se é um cara de inbound, ou se é um cara de tráfego. Porque aí eu consigo guiar na etapa do onboard com os ifs lá, tipo, se o cara for gestor de tráfego, aí você vai pra isso aqui. E aí eu já mostro um exemplo prático, do tipo, o cara escolheu gerar um anúncio, por exemplo, e aí eu mostro o anúncio com e o anúncio sem referência. Aí tem lá, compre essa caneca porque ela é a melhor caneca do Brasil, ela é incrível. E do lado, compre a caneca da Métricas Boss, porque nós somos a melhor empresa de analytics do Brasil e vamos conseguir... Então ele mostra a diferença na cara do maluco no onboarding em coisa de 1 minuto. Então, tipo, esse é o aha moment inicial que a gente quer trazer, entendeu? Isso me leva a uma das últimas perguntas aqui já do nosso papo bizarro. Tô morrendo de fome. Passa rápido pra caralho. Mas uma coisa que a gente viu com o tempo, que foi, vamos dizer assim, né? Tentaram fazer isso ser receita de bolo, meio que vai. Que isso dá uma enorme Tentaram e potencial. conseguiram, é isso? Meio que isso. É tipo aquela receita da Dona Benta, quando tu vira a caixa da farinha Funcionou. e tal. Funciona. Que é a questão de você implementar um fale com um especialista em um site. Não importa que tipo de site seja. Pode ser uma landing page de um serviço, pode ser a Copybase. Sim. E isso normalmente é implementado em 2 momentos, né? O momento antes de converter e o momento do produto. Para você aumentar engajamento e adoção do produto, você bota alguém ali para você trocar ideia. E quando você tá pensando em não converter, você bota, por exemplo, lá nos tempos mais primórdios, quando a gente não tinha nem direito chat online dentro de e-commerce, a Americanas, quando eu trabalhei, tem 17 anos isso, ela sabia mais ou menos um momento específico de minutos que você sairia sem converter e botava um bannerzinho ali, né? falando, entre em contato agora com o nosso time de vendas. 0800 não sei o quê. Era uma ligação gratuita porque sabia que você estava próximo de desistir. E aí, a gente passou a botar isso, Fale com o Especialista, em diversos sites. Métricas Boss tem isso. Só que esse Fale com o Especialista virou 2 lados. De fato, um WhatsApp, que você cai num especialista de venda ou num suporte. Sim. Ou outro lado, que é uma coisa que eu, na minha opinião, vejo que tem um potencial incrível, mas que as empresas utilizam muito mal e faz hoje com que os usuários e os clientes odeiem, que é o chatbot. Sim. As pessoas usam muito mal o chatbot e as pessoas odeiam. Imediatamente Quero falar com alguém. Falar com um ser humano atendente falar com um agora. especialista. E eu queria entender se você tem exemplos de como utilizar a inteligência artificial dentro do chatbot e se a gente pode debater sobre quanto isso aumenta a conversão. E a gente tem até na Métricas Boas exemplos para trazer aqui de como falar com o especialista durante a conversão ou no momento de desistência aumenta a conversão, porque a gente tem meta na Métricas Boas disso, inclusive. E eu vejo que as pessoas elas não sabem utilizar. Então ela bota muita rota pro consumidor resolver um problema e que muitas vezes, se for para resolver um problema, o cara já tá puto, a mulher já tá puta. Não tá com a paciência. Ela não quer resolver em rotas o 20 tecle número 2 da net. Não dá pra transformar Não. chatbot em URA, né? Mas você pega... Exatamente. Não dá pra transformar chatbot em URA e você falar com um atendente na net, na Vivo e o caralho é 4, você tem que apertar 7 botões Companhia depois... aérea. Se você ainda assim quer falar com os nossos especialistas... clica A aqui dica 9. é, aperta sempre o 9. 9. 9 ou asterisco, um dos dois. Mas às vezes o 9 só aparece depois de 3 menus, sacou? Exatamente. E aí esse conceito de URA que deixa a gente puto, aplicaram no chatbot, porra. E eu Que queria vai que... melhorar um pouquinho Não, a tipo conversão, assim, porque era novo, mas O time de tecnologia falou assim, ó, descobriu uma parada nova, Socket.io, dá pra gente poder se comunicar, conectar 2 pessoas e montar um chat. Porra aí, isso vai ser melhor do que a URA, né? Não vamos criar a URA dentro a da URA. URA do chat. Eu queria que vocês foda. falassem um pouco sobre isso, porque eu vejo potencial incrível, mas mal utilizado. Cara, eu não conheço ainda um case gigante, assim, que é o case de chat com IA generativa. Já tem vários. Eu acho que um dos mais relevantes agora que a gente tá conversando é da Zendesk. Eles criaram um legal, assim. Explica aí. Cara, basicamente, o que eles fazem? Eles pegam uma base de dados que é
basicamente o FAQ deles, só que eles separam esse FAQ não como um prompt, tipo, dá Ctrl+C no FAQ, Ctrl+V no bot, manda o bot responder de acordo com a pergunta. É contextualizar no prompt, que é o que a gente falou aqui o tempo todo, né? Tipo, eles conseguem usar técnicas de prompt para contextualizar o que está sendo explicado em cada uma das partes e fazer quase que uma matriz de objeções ali, que a galera de vendas está habituada, que é basicamente essa dúvida, provavelmente o cara vai querer saber sobre isso aqui. Se o cara soube disso aqui, são vários ifs, né? E aí, usando a IA generativa, ele consegue fazer com que a conversa não fique, olá, eu sou o assistente virtual da Zendesk. Não, tipo, oi, qual é o seu nome? Gustavo. Oi, Gustavo, como é que eu posso te ajudar? Até aí é ok, o bot vai ser igual. Aí tu fala assim, olha, aí tu vai digitar como você quiser, não tem um botão pra você clicar. Você vai explicar, tipo assim, ó, pô, eu tô com um problema no meu site porque o site saiu do ar. Aí ele vai ler com essas palavras-chave, ele vai te explicar, olha, entendi que... Aí vai ter esse if, né? Entendi que o seu site está fora do ar. Eu posso te ajudar com esse assunto aqui? Faz sentido pra você? Aí você responde, faz. Aí vai ter o faz, sim, ok, claro. Vai ter que ter todos os ifs. Aí a generativa consegue fazer isso sem o programador ter que prever tudo. If, pô. Exatamente. Sem o programador ter que pensar qual palavra ele pode falar quando tu cria lá um mini-chat. Vai ter que ficar louco. Então aí a generativa, ela poupa esse tempo na programação e ela faz com que a conversa fique fluida e parecida com a conversa com o ser humano, né? Isso pra... talvez produto, que é um cara que já tá tendo um problema, suporte, etc. Agora, de conversão, eu honestamente ainda não conheço um grande case que foi usado para venda, mas, sinceramente, eu acho que já devem ter soluções sendo feitas, eu que não conheço, mas por exemplo, e-commerce, eu acho que são os que mais podem se beneficiar disso. Mas acho que landing page também de infoproduto. Também. Infoproduto é até mais simples, eu acho, porque tem menos informação, mas e-commerce, se tu fizer uma bulk action ali, botar todos os teus produtos, suas SKUs ali de uma vez só dentro de uma database, e aí explicar o que é cada produto, o preço de cada um, qual o máximo de desconto você pode dar em cada um deles, e pra quem é cada tipo de produto, se fizer isso certo, bem feito, cara, tu consegue fazer um chatbot vendedor pra caralho, assim, que talvez venda até mais do que um humano. Então, eu não conheço um case ainda Challenge grande accepted. Eu não conheço ainda, mas assim, a gente tem, eu acho que o meu sócio não vai ficar puto de eu contar isso, mas tipo assim, tá no nosso roadmap permitir com que as pessoas usem a Copybase para criar o próprio chat delas de acordo com o treinamento que elas fizeram da IA. Eu acho que isso vai rolar, eu não sei exatamente quanto tempo do nosso roadmap, mas tá no plano. Mas, tipo, empresas, eu posso citar aqui os nomes, né, de boa. Tipo, GivoChat, Intercom, sei lá, Olark, Octadesk. Cara, essas empresas, elas já estão se movimentando para a IA generativa tem um tempo, só que elas têm um desafio da alucinação. Pô. Então, por isso que ainda não soltaram com uma feature não beta, sabe? Então, para um e-commerce do tamanho sei lá, da Americanas, por exemplo. Cara, não é fácil assim. É muita informação, a janela de contexto tem que ser fudidamente grande, é muito produto, muito if ali, né? E aí, acho que é por isso que eles estão um pouco mais conservadores, por causa das alucinações da AI. Mas é um caminho que eu não tenho dúvida que talvez em alguns meses já vão existir várias empresas com foco em conversão, e esse chat aí, talvez 80% não vai ser feito por humanos. É muito provável. E aí, só para poder contextualizar a alucinação, é quando a IA, de fato, fala algo que não tá dentro desse contexto, ela viaja. E com uma certeza do caralho, que tu acredita nela. Caralho, tipo assim, é igual... Tipo, qual é a moeda de Israel? É o Jahar. Ele fala com certeza, mas você não faz a menor ideia. É agora eu não consegui falar. Mas eu faço isso direto pra ele. Não, mas é bem interessante porque, de fato, isso é uma grande barreira, né? De controlar essa alucinação, porque se você baixa a temperatura dela pra ela ser exatamente igual está no texto, ela fica robótica. Sim. E se você deixa ela muito alta, com a temperatura, sei lá, muito quente, talvez, aí automaticamente ela ela vai alucinar, tá ligado? Exato. E começar a falar sobre brigadeiro no meio da parada só porque ela quer, sacou? Eu fico piroquinha, né? Exatamente. Pô, mas eu acho que o uso do chatbot é muito mal feito hoje, essa também acho. É a minha concepção. E eu acho que é um teste válido pra galera que tá ouvindo a gente aí, até a gente mesmo aqui, verificar e qual é a possibilidade. Se tiver case, por favor, marca a gente, manda pra gente no Instagram. Que também quero saber, porque eu também quero saber, mas até um teste AB versus a pessoa interagindo com o chatbot e ela interagindo com o humano, sacou? Então, e o humano, hoje em dia, acho que a forma mais fácil que a galera faz é falar no WhatsApp. Sim. Só que o que eu entendo que é a diferença de você utilizar um falar no WhatsApp para usar um chatbot é que no chatbot eu consigo ser proativo. Falar no WhatsApp, eu boto uma mensagenzinha da Raíssa, do nosso time de vendas, da Tamir, do nosso time de CX, fale com o especialista. Você tem que falar. A pessoa tem que tomar ação. Chatbot não, já posso deixar ele aberto com alguma coisa aqui e você vai interagindo com ele. Então, e principalmente usando o WhatsApp no geral, se você for consumir API, você paga um valor para iniciar a conversa e um valor para você poder mandar a conversa. Você paga um valor quando você quer iniciar uma conversa e você por paga mensagem quando você também, quer responder. Então você tem preço diferente, isso é bem caro. Brinca com isso devagar, porque eu sei quanto custa. Pra gente finalizar nosso papo aqui, porra, e na moral,
Se a galera achou que ia entrar aqui e a gente ia falar só de IA, sem falar de aumento de conversão, produtividade, processo, se foderam. Porque No a gente, bom falou, sentido, né? a gente falou o tempo inteiro. Não tem como a pessoa sair daqui e falar assim. Se você sair daqui e falar, putz, esse podcast podia dar mais exemplo. Não, é você sentar a Foi só bunda na exemplo. cadeira e executar agora. Porque só o Foi que a só gente exemplo falou prático. aqui foi só exemplo prático de como a gente aumenta cases concretos e ideias pra galera implementar. E como ele não só aumenta a produtividade, né? De Mas fato, você conversão, consegue utilizar. Lógico, Tirar a ele objeção. não vai fazer o seu trabalho, né? O seu trabalho é o meu A trabalho. melhor frase que eu quero descobrir o autor até hoje é: a IA não vai substituir os humanos, mas os humanos que usam a IA vão substituir os que não usam. Tipo, Boa. eu não sei o autor dessa frase, eu uso isso com o marketing, né? Tipo, profissionais de marketing ao invés de humanos na frase. Uhum. Mas é a frase Pra que mais falar faz que a sentido. frase é tua, né? Já mudou. Não. Inclusive, Já mudou, você usou pô. IA pra poder identificar Eu usei que IA seria a O palavra-chave. chat GPT me disse que ela é minha. Então, beleza. Antes da gente te perguntar e você falar aqui sobre quais recomendações você dá pra galera, quais ideias você dá pra galera começar a aplicar agora, eu ia perguntar se tu gostou da pauta. Achou que a pauta tava boa? 100%. Eu achei mas ela se tu achou que tava ruim, tu maravilhosa. tá se fudendo, né? Que é óbvio que essa Pô. pauta foi gerada. Foi gerada, né? Pô, então foi boa, não tava? Foi ótimo. Os eu ouvintes gostei. também devem ter achado maravilhoso. Então, Eu um gostei. exemplo de como usar IA. Não pra otimizar a conversão, mas pra Mas poder melhorar otimizar o o seu processo tempo. A Né? retenção, talvez. Você tá ouvindo a gente ainda, porque aí ajudou. Mas Exatamente. deixa um recado final pra galera de como eles podem começar a se organizar para aplicar isso no seu dia a dia e justamente pensando em growth, pensando Boa. em dados e como otimizar essas duas áreas aqui para potencializar com a IA as suas decisões. Boa. Cara, minha dica é, independentemente se tu é uma pessoa que trabalha sozinha ou se você tem um time, pensa na IA como um ajudante. Esse termo, inclusive, a Microsoft usa como copiloto, não um piloto. Por isso que ela chama de Microsoft Copilot, Copilot, né? Exatamente. Você não vai, cara, a IA não vai pilotar o avião pra você, mas ela vai ser o teu braço direito ali pra te ajudar com tudo que você vai fazer. E não tenta fazer tudo ao mesmo tempo, porque tem IA pra imagem, tem IA pra inbound, tem IA pra tráfego, tem IA pra análise de métricas. Apesar da Copybase ter várias features de várias áreas, por que a Copybase tem uma porrada de features? Porque a gente vende pra times de marketing. E o time de marketing não tem só o designer, não tem só o copywriter, não tem só, enfim. O que eu recomendo sempre é: pensa primeiro no teu uso rotineiro, o que você faz repetidamente que te gera um resultado médio e você quer ter um resultado excepcional. Esse é o primeiro ponto. Então, o primeiro gargalo provavelmente que a IA vai te ajudar a resolver é esse. Geralmente operacional. Estratégico, já um nível depois. O que eu quero dizer com isso? O cara tem um trabalho de subir anúncios no Facebook Ads, no Google Ads, ele é gestor de tráfego. O trabalho estratégico é ele pensar em segmentações, que tipo de criativo ele vai usar, qual produto ele vai vender, a copy que ele vai escrever. Mas o operacional é tipo, subir a campanha, analisar os números ali depois da campanha já feita, tendo dado as KPIs. O estratégico é um pouquinho antes. Então, primeiro, pede ajuda do operacional, que é o que você já faz, porque tu já vai saber munir a IA com os dados estratégicos, para ela não ter que pensar tanto. Mas o passo 2, depois que isso já tá te ajudando no operacional a ganhar produtividade, tu vai usar ela para te ajudar a ganhar conversão. Que aí é justamente baseado nas segmentações que eu usei, essas aqui funcionaram, me dê ideias de novas segmentações. Baseado nos resultados que eu tive, esses criativos venderam e esses não. Então me dá novas ideias de criativos que vão vender também. Isso para tráfego, que eu peguei o exemplo aqui, porque é o mais comum do meu público em si, mas, cara, copywriting, vendas, matriz de objeção, cara, você é um vendedor, tu fala um SDR, um closer ali, tu fala com clientes todo dia, tem objeções que se repetem, pega essas objeções, escuta os clientes e vê formas diferentes de quebrar essas objeções, pede a ajuda da IA para te ajudar a criar argumentos para isso. Então, designer para criar fundo ou variação de imagem, copywriter para criar novos textos. Então, basicamente, optar primeiro para a IA te ajudar no operacional, que é o mais simples e rápido de te ajudar na produtividade, e depois partir pro estratégico, ao invés de baixar um pack de 82 prompts que tu nunca vai ler na tua vida, e começar a aplicar naquela porra ali pra tentar ter um resultado imediato. Tu não vai ler, mas tu vai usar e aí depois não sabe por que é demitido. Tem esse detalhe sutil que o nosso amigo Meu Luciano. querido, muitíssimo obrigado pelo papo. Eu é que agradeço. Velho. Foi uma honra pra gente trocar essa ideia, Luciano. Cara, é sempre bom conversar com o Serginho, né? Sempre bom, uma né? honra. Sempre uma honra, principalmente que ele leva a gente pra almoçar depois, né? Ainda. E vamos ficar fortão agora. Compadre. Então você que ouviu a gente até agora, Pô, não vou nem falar nada, pô. Tu já sabe o que tu tem que fazer, pô. o quê? Se tu não der 5 estrelas nessa porra aqui, eu vou ficar puto contigo. Caralho. 5 estrelas aqui no Tu Spotify. não sabia como é que usava a IA pra poder otimizar a conversão e agora você sabe. Não, Então, se você não der depende, 5 ó. estrelas agora, você é um otário. Tu não sabia como utilizar a IA pra otimizar a tua conversão. E se tu der 5 estrelas, já viu o filme Eu, Robô?
Bom, vai acontecer eu só daria contigo. 5 estrelas. Vai acontecer só contigo. A tua Alexa vai começar a tocar funk 3 da manhã sozinha. Caralho. Que porra é essa? Que doideira. Não vai entender Gênio. nada. É isso. Por favor, 5 estrelas. Tá? Só isso que eu queria te dizer. É uma recomendação. Uma recomendação, igual o Não Poderoso é uma Chefão. ameaça. Não. É só uma proposta irrecusável. Isso. Só isso. Oferta irresistível. Oferta irresistível. E compartilha com geral pra ficar sabendo. Não esqueça, toda quinta-feira tem episódio novo. Valeu! Valeu.